Olá pessoal, me desculpem pelas semanas aí sem vídeo, foi uma coisa atrás da outra acontecendo. Eu tive problema com um software de edição que eu usava. Na verdade eu usava dois softwares de edição, dependendo do que eu ia editar. Um deles que eu usava para coisas mais simples, ele começou a dar problema ali, levar muito tempo para editar as coisas, enfim, e eu tive que trocar pelo outro software. Enfim, fora isso, com as mudanças de tempo que teve aí, teve umas 2 semanas que no dia que eu ia gravar, eu fiquei sem voz, que eu sempre gravo no final de semana, e aí chegava no sábado de manhã, eu ficava sem voz. Foram 2 semanas que aconteceu isso, foram separadas entre si. Teve outra semana que eu tive uma dor de cabeça, uma enxaqueca forte aí, de vez em quando eu tenho, acontece, não é frequente, mas calhou dessas coisas acontecerem em sucessão e já viu. Então me desculpem por isso tudo. Eu tenho uma gama enorme de assuntos para a gente tratar, mas o vídeo eu vou tentar fazer ele um pouco mais curto porque eu não tenho muito tempo, tá? Algumas coisas vão parecer meio inusitadas, mas tem coisas que eu já acompanho há algum tempo, enfim. E teve coisas que eu queria trazer, mas acabei não trazendo. E antes da gente entrar no assunto de hoje, eu também queria comentar com vocês que eu estou pensando em fazer uma série de vídeos sobre umas alegações a respeito de alienígenas. Uh, Na verdade, não é bem sobre as alegações, é mais sobre o farsante que fazia as alegações aí. Similar àquela série de vídeos que eu fiz sobre aquele culto lá que eles tomaram um suquinho e queriam ir para a nave alienígena, né? Um culto de autodeleção, né, do jogo da vida. Se é que vocês me entendem, porque tem certas pausas que a gente não pode usar aqui no YouTube, mas fazer o quê? E eu estou só vendo como eu vou encaixar isso, porque aí eu tenho que trazer o material e fazer a refutação, né? Tem que trazer a alegação do cara, fazer a refutação, enfim. Eu tenho que organizar todo o material aí. Uh, Enfim, mas depende de como eu vou fazer a série. Eu ainda estou vendo como eu vou fazer as coisas aí. E quando eu tiver com tudo pronto, a gente vê. Eu estava querendo também fazer um pouco essa série, porque eu estou começando a ficar meio cansado de só falar em questão geopolítica. Não que não seja importante, mas é que muitos dos assuntos vão ficar se repetindo, se repetindo, se repetindo, se repetindo, porque esse ano é eleitoral e a repetição ela me cansa um pouco. Então eu estava pensando em fazer isso para ter um tempo de descanso antes da gente entrar propriamente na época das campanhas, onde a coisa vai pegar mais. Tá? Então eu ainda estou esquematizando tudo, mas se tudo der certo eu faço essa série para vocês. Só estejam avisados para vocês irem esperando que talvez eu mude um pouquinho o assunto por um tempo para dar um descanso, tá? Vamos lá. Primeiro vamos falar de algumas coisas mais rápidas relacionadas ao Trump. Nesse meio tempo teve o show do Bad Bunny e teve alguns atletas olímpicos da Olimpíada de Inverno que teve, atletas dos Estados Unidos. Ambos foram críticos a esse momento atual, né? Fizeram uma manifestação crítica da sua opinião. Nenhum dos dois casos mencionou diretamente o nome do Trump, mas falou da situação e o Trump
teve uma resposta raivosa e irracional em ambos os casos. Ele imediatamente foi para a mídia dele lá, a rede social dele, e vomitou ataques ao Bad Bunny e aos atletas ali. Porque é assim que o fascismo funciona. Se você não está com eles, você está contra eles. E qualquer crítica, por mais branda que seja, mesmo que não mencione, só o simples fato de estar questionando já é o fim da picada para eles. Enfim. Mas isso aí tá ligado também à necessidade do Trump de estar dominando, tá pautando a mídia a todo tempo, porque se ele perde o controle da mídia, ele perde o controle do gado dele lá, né, o gado republicano. Enfim. E no meio daquela palhaçada toda dele ah, de atacar a Groenlândia, que ele estava um tempo atrás, falando, não sei o que, bababá, bababá, o, as forças especiais ah, ali da Dinamarca, elas. Eu não sei se isso já era de antes ou se foi por causa dessa coisa toda, mas fizeram esse símbolo ali. Quem conhece esse símbolo já sabe do que eu vou falar. Né? Mas quem não conhece deve estar pensando: dinamarquês, será que é alguma coisa, alguma runa viking, alguma coisa assim? Não, não é. Esse desenho aí foi feito pelas forças especiais dinamarquesas e ele é um símbolo ah, de um. Como é que eu vou explicar isso? Tem um anime chamado e um mangá chamado Berserk, né? E o protagonista ele é chamado em inglês de The Struggler. É o cara que vive enfrentando dificuldades, mas ele não desiste. E essa aí é a marca do sacrifício, porque ele foi marcado para ser sacrificado para demônios lá num ritual. E ele sobreviveu, ninguém sobrevive a esse ritual, e os demônios vivem caçando ele, e ele tem que lutar contra os demônios, e então tá aí essa coisa toda das dificuldades, lutando com as piores situações, sem desistir. E esse símbolo meio que representa isso. Né? Então eles estão dizendo: vem aqui para você ver. Né? Nós vamos mostrar para você a surra que você vai tomar. Então é muito engraçado porque a maioria das pessoas que não sabe deve ter olhado para isso quando viu, falou: será que isso é alguma runa viking, alguma coisa assim? Não, não é. É um negócio do anime. Tá? Bom, vamos lá. Uma outra coisa rápida e interessante e também hilariante é isso aqui. Essas duas fotinhas são da mesma situação. Primeiro vamos falar dessa aqui, depois a gente continua com o texto ali. Esgoto não tratado vazou para o rio Potomac, próximo ao Washington DC. É o maior vazamento de esgoto da história dos Estados Unidos. Ele ocorreu em janeiro, desculpa. Ah, as obras estão ocorrendo desde janeiro. Vai levar 9 meses para eles conseguirem reparar tudo lá. Eles já conseguiram parar o vazamento, mas até consertar tudo e resolver o
o problema em si, não o que foi vazado, porque isso aí vai demorar muito mais, mas só para arrumar o estrago ali no encanamento de esgoto vai levar 9 meses, tá? E o, a quantidade de esgoto que vazou para esse rio, que abastece várias cidades ali, passa por Washington e tal, já não era a água ali já não era das melhores. Mas com isso aí, a quantidade de esgoto poluiu várias milhas de distância, vários quilômetros, coisa de uns 6 quilômetros de distância para ambos os lados ali da área do vazamento. E o nível de coliformes fecais é coisa de mais de 100 vezes o nível seguro. Então a situação está muito ruim. E esse rio, como vocês podem ver, ele passa por Washington DC, a capital dos Estados Unidos. Então eu fico pensando, será que dá para sentir o cheirinho do vazamento lá da Casa Branca? Será que o Trump está tendo que aturar o cheiro de esgoto? Eu acho que é muito engraçado se esse for o caso. Mas vamos ver aqui. É sobre os vazamentos, isso, tá? Esse vazamento aí. A primeira semana de vazamento do incontrolável do esgoto fez com que a companhia DC Water ela declarou que de 40 a 60 milhões de galões americanos foram para o rio Potomac por dia. E na época que eu peguei essa notícia aí, ainda não havia sido feito um desvio disso. A estimativa conservadora é que de 200 a 300 milhões de galões americanos, eu estou falando galão americano porque tem mais de um tipo de galão. O galão que eles usam nos Estados Unidos é o galão que aparece aí nessa reportagem. É muita água, tá? É muito esgoto que foi aí pro rio. E nas 2 semanas que se seguiu, enquanto o vazamento não foi completamente contido, né? Milhões mais vazaram todos os dias, tá? Uma vez que tenha sido completamente contido, uma vez que foi completamente contido, houveram diversos vazamentos, incluindo um de 600 mil para mais galões americanos durante o domingo do Super Bowl, devido a encanamento entupido. Aparentemente, todos os americanos resolveram ir ao banheiro ao mesmo tempo, e isso sobrecarregou a linha de esgoto que já estava com esses problemas de vazamento. E aí lá se foram mais 600 mil, no mínimo 600 mil para mais galões só no domingo do Super Bowl. Agora a companhia de água de DC, né, a DC Water, admite que a contenção total não significa que 100% foi desviado, que 100% foi desviado do rio Potomac.
e que foi bem acima de mais de meio bilhão de galões que vazou, né, de a uma e meia semanas atrás do tempo aí dessa publicação. E vai levar pelo menos 6 semanas para construir um desvio permanente. E eles estão falando que ainda vai levar 9 meses para reparar o cano bloqueado, esmagado, o cano de 72 polegadas que originalmente foi bloqueado ou esmagado. Então a coisa está muito feia. É o pior vazamento de esgoto dos Estados Unidos e ocorre ali em Washington DC. Eu sinto pena da população local, ninguém merece ter que passar por isso, mas ao mesmo tempo eu fico feliz pensando que o Trump pode ter, pode ter passado semanas sentindo cheirinho de esgoto no ar aí. Enfim, vamos lá. Uh, Além disso, para a gente continuar com o assunto dos Estados Unidos, depois a gente vem aqui para o assunto do Brasil. A gente tem isso aqui que é do Greenwald. Eu não é uma pessoa que eu acho da mais absoluta confiança. Eu acho que ele tem uns sérios problemas em certos assuntos aí, né, o Greenwald, mas ele reportando lá dos Estados Unidos eu não tenho muito problema. Eu olho meio torto quando ele quer falar aqui do Brasil. Enfim, eu vou ter que mudar o nome de uma das pessoas aí, porque o YouTube não gosta muito desse nome, mas daquele cara que tinha a ilha lá, que o Trump frequentava, né, a ilha para qual eram levadas pessoas do sexo feminino de idade diminuta, né? E o Trump e outras pessoas se divertiam com essas meninas aí. Ah, Enfim, esse escândalo está cada vez pior. A coisa tá muito séria. O... Eles estão tentando segurar o que era pior lá, né? Não lançar. Eles são obrigados a, a revelar tudo, porque tem ordem judicial, né? Tem. E só que eles não estão querendo revelar e várias testemunhas já vieram à tona falando que o caso, a testemunha A, B, C, enfim, vieram e falaram, olha, o meu caso não está aí entre esses que apareceram, então ainda tem mais coisa para aparecer, eles estão escondendo, estão tentando ocultar certas histórias aí, né? E tá uma coisa complicada aí, mesmo as redes sociais aí nos Estados Unidos estão indo em cima de quem fala muito nessas coisas, né? Então, vocês sabem quem é o dono da ilha, eu vou mudar um pouquinho o nome dele, mas vocês sabem de quem eu estou falando. Agora vamos aí à coisa do Greenwald. Vocês sabem que uma das partes mais bem conhecidas da saga do Schweppes, vamos chamá-lo de Schweppes, tá? É que o Alex Acosta, que
é como se fosse o procurador da República lá dos Estados Unidos. Disse que ele deu ao Schweppes um, um acordo, fez um acordo tão chocantemente leniente, porque tinha sido dito para ele que o Schweppes fazia parte de alguma agência de inteligência, né? E isso foi baseado numa fonte anônima do tabloide Daily Beast. E o Acosta tentou negar isso, mas agora há mais evidências e mais detalhes. Esse relatório do FBI descreve uma fonte confidencial falando a mesma coisa sobre eles, falando a mesma coisa para eles sobre o Acosta, né? E alega que foi o advogado do Schweppes, o Alan Dershowitz, que disse que que disse que o Acosta tinha que dar para o Schweppes um acordo leniente baseado nisso, né? Que ele era parte de alguma agência de inteligência. Aí aqui, deixa eu diminuir um pouco aqui. Espera aí que está muito pequeno para mim, eu vou abrir porque agora eu estou olhando no software de gravação. Eu vou abrir a figura que aí fica mais, abrir a imagem que fica mais fácil para ler, porque para mim é bem menor o que está ali. Vamos ver a parte sublinhada aqui. CHS lembrou Dershowitz que Dershowitz contou a Acosta, o procurador do Distrito Sul da Flórida na época, que o Schweppes pertencia a ambos, a inteligência dos Estados Unidos e a serviços aliados de inteligência. E mais para frente eles relacionam isso ao Mossad também. Então o Schweppes provavelmente estava envolvido com a CIA e com o Mossad. O Schweppes, como vocês veem pelo nome, é de origem judaica, né? Enfim, então ele está ligado de alguma forma se ele está ligado a agências de inteligência, e tem muita coisa que ainda não se sabe sobre o Schweppes, isso explicaria o porquê não se sabe ainda de muita coisa do passado dele, né? Porque foram apagando. Então ele estaria ligado à CIA e... Ai, fiz besteira. Peraí, gente. Não, depois eu mexo nisso. Então, ele estaria ligado à CIA e ao Mossad, de acordo com o documento ali do FBI. Porque isso também justifica o porquê, né? Explica o porquê, não que seja justificável isso, mas o porquê ele recebeu um acordo tão caridoso, o Schweppes. Quando ele foi preso pela primeira vez,
ele nem foi preso em lugar algum, ele colocaram a tornozeleira nele e ele passava o, o dia na casa dele e ia dormir numa instituição de segurança, durante o dia ele trabalhava também. Quando qualquer outra pessoa presa nessas condições, nessa situação, né, não receberia esse tipo de acordo. Enfim. Sem falar que o acordo incluía perdão para as pessoas envolvidas ali com o Schweppes, né, as pessoas que estavam ali participando, que é muito estranho, sem determinar quem seriam essas pessoas, né? Então foi uma coisa muito estranha o acordo do Schweppes. E ele só foi efetivamente preso e veio a falecer por circunstâncias auto-infligidas durante um momento em que a câmera deu defeito coincidentemente, sabe? Curioso, né? Uma pessoa relacionada a duas agências de inteligência que morre repentinamente pelas próprias mãos, enquanto as câmeras de segurança que filmavam a entrada da cela dele davam defeito. É curioso isso, né? Só divagações aqui. Curioso, curioso. Bom, vamos lá. Antes da gente vir aqui para o Brasil, eu vou deixar algumas coisas engraçadas para o final. Então a gente vai para o assunto mais sério, mais pesaroso do vídeo agora. O ataque ao Irã, né? E tudo relacionado. Os Estados Unidos fizeram um ataque ao Irã. Se você tem acesso a qualquer tipo de notícia ou teve nesse domingo aí, você viu isso. Não teve como escapar. Estava para tudo quanto é lado. Os Estados Unidos e Israel bombardearam de forma para lá de desajuizada o Irã, incluindo uma escola fundamental, de ensino fundamental ali, matando mais de 100 crianças e mulheres. Se o objetivo era mudança de regime, eles não conseguiram. Porque o Khamenei... e só para deixar claro, eu estou me referindo a ele como Khamenei, porque, como eu sempre ouvi, mas recentemente eu ouvi as pessoas chamarem com uma pronunciação ligeiramente diferente. Então, se eu estiver errado, me desculpem. Aí, eu sou ateu, eu repudio teocracias, mas, querendo ou não, ele era o representante ali, o líder ali do Irã. Já tinha mais ou menos um substituto engatilhado para ele, porque ele já era muito idoso. Ele já estava para se afastar. Então, se o objetivo era derrubar o regime, não aconteceu. Porque o Ayatollah interino já assumiu e vai haver uma eleição ali do conselho dos Ayatollahs ali, do conselho ali das autoridades islâmicas do Irã para escolher um novo líder deles ali. Então, não teve nenhum resultado em termos de mudança de regime. Muito pior que isso. Quando você tem uma força estrangeira atacando um país,
há uma tendência da população se reunir ao redor ah, do governo daquele país, porque é a única fonte de proteção que eles vão ter. E quando esse ataque inclui a morte de centenas de inocentes, incluindo mais de 100 crianças e mulheres, só em uma das localidades que foi bombardeada, você incita essa população a querer ter uma resposta violenta. Então você cala as vozes progressivas e você radicaliza o povo. O que o Trump fez foi cutucar um vespeiro que não vai terminar tão cedo. Eu não estou falando desse conflito agora. O Trump vem metendo os pés pela mão com o Irã já tem desde o ano passado. Ele está fazendo isso porque ele está desesperado, porque ele, essa coisa dele querer a Groenlândia, dele querer atacar Cuba, dele querer ter feito o que fez na Venezuela, agora no Irã, isso tudo aí é para tentar insuflar os apoiadores dele a permanecerem com ele, mostrar que a América é forte e tal, e fazerem eles esquecerem de toda a meleca que ele está fazendo. Porque ele está destruindo a economia dos Estados Unidos, ele está levando centenas de milhares ou milhões aí uma grande parcela da população americana à completa ruína. Porque tem muitos proprietários ali de fazendas ali pelos Estados Unidos que são conservadores e votaram em favor do Trump. E mais uma vez ele está ferrando com esses caras. Esses caras já tinham sido ferrados pelo Trump no primeiro mandato do Trump. Mas idiota gosta de se ferrar. Então eles foram lá e votaram de novo no Trump. Porque idiotas crédulos que gostam de fascismo vão votar nessas criaturas, né? E a gente não está livre desses caras aqui no Brasil ainda, tá? Então vamos ficar atento. Esse ataque no Irã vai calar as vozes progressistas. O, o Irã, por mais que isso parecia se mover a um ritmo glacial, ou seja, muito lento, muito suave, muito devagar, né? Bem pequeno o ritmo. É, ele estava tendo uma liderança um pouco mais progressiva em alguns aspectos. Eles estavam deixando o pior de lado vagarosamente. Não estou dizendo que o Irã hoje é progressista como ele era na década de 70. Quem não viu ainda fotos da época de como era o Irã na década de 70, parecia um país de cultura ocidental, como as pessoas se vestiam, né, se comportavam. E aí houve um recrudescimento quando os ayatollahs tomaram o poder. Desculpa, eu misturei ayatollah e tomaram, saiu Iyatomar. Né? Enfim, quando os ayatollahs tomaram o poder, é, houve esse recrudescimento, houve esse viés para o fanatismo religioso, que é o que acontece em qualquer teocracia. Né? Então, enquanto um ateu, eu repudio essas coisas, mas a gente tem que lembrar que se a gente apoiar esse tipo de ação para derrubar regime, seja no Irã, seja na Venezuela, seja em Cuba, seja na Groenlândia, seja aonde for,
você está enfraquecendo as instituições internacionais, você está enfraquecendo a lei internacional e você está aceitando que derrubar governos, forças estrangeiras invadirem o território e derrubarem um governo é justificável, seja aonde for. Se você é a favor da queda do regime do Irã aí e foi a favor da queda do Maduro, você não vai poder falar contra qualquer outra invasão que vier a acontecer. Entendeu? Os problemas de cada país a gente tem que deixar que aquele país se resolva. Interferência internacional em assuntos de soberania nunca dá certo. Nunca dá certo. Você tentar, por meio da força, interferir num regime governamental de algum país nunca acaba bem. Então, vamos lá. Isso aí é um vespeiro que não vai acabar tão cedo. Um tempo atrás, teve um militar americano que tinha de alta patente, eu não lembro agora o nome dele ou a patente dele, tem algumas semanas isso, ele tinha falado que os Estados Unidos não tinha estoque de munição. E quando eu falo de munição, não estou falando de bala para rifle, nem nada assim, eu estou falando de projéteis como os Patriots, que são mísseis, né, e coisas assim. Estamos falando de armamento graúdo. Eles não têm armamento para um conflito extenso, estendido com o Irã ou qualquer outro lugar. Porque eles têm que manter as reservas que eles têm, porque eles têm medo de um conflito com algum outro exército maior. Seja a Rússia, seja a China, ou sei lá. Né? Atualmente os Estados Unidos estão criando atrito com o mundo inteiro, então fica difícil a gente dizer quem exatamente seria o oponente dos Estados Unidos. Dependendo das ações dos Estados Unidos, pode ser até a OTAN, por mais ridículo que isso seja. Mas eu estou falando sério. Se os Estados Unidos invadir a Groenlândia, automaticamente, por força do Tratado da OTAN, ele está declarando guerra a todos os outros países da OTAN. E todos eles são obrigados a responder. Então, eles não podem ficar gastando. A ideia do Trump era fazer um ataque rápido, tanto é que ele já pediu por um cessar-fogo, que foi negado. Né? Não existe esse negócio de eu vou atacar e imediatamente peço um cessar-fogo. O outro lado vai. Se você atacou, o outro lado vai querer revidar, vai querer fazer alguma coisa. A não ser que você tenha arrasado completamente, não vai haver cessar-fogo. Né? Mas o Trump vem fazendo meleca com isso desde o ano passado. Era para eles terem renegociado o acordo nuclear ali. Estava super simples, super fácil. O Irã não estava fazendo bomba nenhuma. O Irã estava agindo de forma pacífica, estava agindo exatamente da forma que qualquer outro governo ia querer para negociar esse acordo. Só que os Estados Unidos foi lá e fez uma imensa diarreia em cima disso tudo, fez aquele ataque contra as instalações iranianas e agora essa. Porque o Trump está desesperado para pautar com qualquer coisa as notícias para que não falem do escândalo dos Schweppes. Porque o escândalo dos Schweppes ele sabe que vai custar a ele votos nas eleições que vai ter esse ano nos Estados Unidos para o Congresso. E se ele perder, se os democratas tiverem maioria no Congresso americano, ele está arriscado a tomar um impeachment. E se ele tomar um impeachment, ele tem muitos problemas legais.
Ele está com medo de ir para cadeia. Porque todo fascista é assim. Faz caca e tem medo de ir para cadeia depois. Eu não digo nada se em parte dessa coisa dele ter se cativado tanto com o Lula, se em parte não seja para ele tentar depois pedir um asilo por aqui. Eu não digo nada se não for uma dessas. Enfim, querendo ou não, o Brasil é um país grande e tem clima agradável, tem uma diplomacia forte. Então, se ele conseguisse que um asilo fosse dado a ele aqui, talvez ele imaginasse que isso viesse a proteger ele aí. Não sei. Bom, agora nós temos aí um especial do Flavinho Cagão, né? Temos dobradinha dele. Um tempo atrás ele teve lá na França, para quem não viu, só trazendo isso aí, e ele falou com esse programa de direita, da direita francesa aí, na TV francesa, e ele falou uns absurdos sem tamanho. Né? Ele falou mal do Macron, até aí a emissora é de direita, o Macron é de esquerda, sem problema nenhum, para eles ali, né? Mas aí ele resolveu pôr para fora toda a sapiência dele, que como membro da família Bolsonaro, você já imagina o tamanho da sapiência, né? Ele resolveu falar da influência francesa no Brasil, na cultura brasileira. Aí ele falou que a influência francesa da cultura brasileira são as imensas avenidas que tem no Brasil, são palavras como sutiã, batom, baguete, coisas assim. E a mulher começou a rir da cara dele. Não é possível que esse cara tá aqui falando uma coisa dessa. A cultura francesa teve muita influência, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, nos sistemas de governo. Esses sistemas de governos divididos em 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, é um modelo francês. Na época da fundação da primeira universidade aqui no Brasil, a França era um expoente cultural e acadêmico da época. Então, na cultura das universidades brasileiras, o pensamento francês tem muita influência na forma delas se organizarem. Né? Sem falar em filósofos, autores, enfim. Mas teria muita coisa que ele poderia falar se ele tivesse 2 neurônios que funcionassem. Mas um neurônio dele é abobado e o outro está em coma. Então é isso que acontece. A influência é as palavras batom, sutiã. Enfim. E apesar de não ter pego nenhuma imagem, ele também, o Flavinho também teve. Ai, tirei a imagem errada. Eu tirei a imagem que tava ele e o Nicolas ali. Espera um pouquinho, gente. Deixa eu desfazer o meu erro. Cadê? Pra eu não esquecer. Ah, tá aqui. Beleza.
Não estava aparecendo para mim. Mais duas coisas do Flavinho. Uma, ele teve fazendo um discurso, né, discursando para um evento envolvendo pessoas do mundo financeiro aqui no Brasil, para tentar conseguir o apoio do mercado para a candidatura dele. Só que o pessoal do mercado saiu todo com um pé frio em relação a ele, porque ele não falou coisa com coisa. Tudo que ele apresentou lá foi vazio. As propostas dele não tinham peso nenhum. Via-se que era coisa de alguém que não tem preparo nenhum. E ele estava fazendo propostas vazias e fez uma piadinha infeliz que fez sucesso lá com os Estados Unidos, não, com os bolsonaristas, mas que não faz sucesso com essa galera do mercado porque eles querem saber deles lucrarem, eles não querem esse papo ideológico. Ele fez uma piada lá falando que o Lula era que nem um Opala velho, tá velho e bebe muito, enfim. É uma coisa que mostra um nível intelectual diminuto. Quando a pessoa só tem ad hominem para oferecer como argumento e não tem nenhum. Ele deveria estar mostrando propostas de governo, mas ele foi lá para fazer ataque pessoal ao Lula e falar coisas que não tinham base nenhuma. Só declarações vagas. É claro que isso não pegou bem. Mas ele não tem preparo nenhum. É um cara que se borrou num debate para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Você acha que ele tem preparo para lidar com uma eleição a nível nacional? Claro que não, né? Eu inverti aqui a foto só para deixar aqui por enquanto, porque eu não estou falando da Nicole, eu não preciso ficar olhando para a cara da Nicole enquanto isso. Enfim, então é isso aí. Vai ficar uma coisa muito repetitiva a questão das notícias, porque a gente vai ver, a gente já está vendo e a gente vai continuar vendo a direita inteira se esfaqueando pelas costas. A família Bolsonaro quer que a Nicole seja candidato a governador em Minas para tirar a relevância nacional da Nicole, porque eles veem a Nicole como uma ameaça ao futuro da família Bolsonaro, porque eles veem a decadência do nome deles, da família Bolsonaro, da toda a grandiosidade que eles veem no nome deles, eles veem que a Nicole pode facilmente roubar a turminha lá deles. Porque a Nicole tem a coisa lá de falar de religião, que eles não falam, eles só sabem falar do antissistema. A única pessoa na família Bolsonaro que fala da coisa da religião é a Michelle, que também está levando porrada do resto da família, porque eles não confiam nela, e eu digo, e nisso eles estão certos, não dá para confiar na Michelle, né? Enfim, uma pessoa que estava disposta a fazer de tudo por dinheiro não é uma pessoa confiável, né? Preciso lembrar que ela matou as carpas que foram presentes do imperador japonês para roubar a moedinha da fonte, que quando eles deixaram lá o palácio. Olha o nível. Ela matou os peixes que foram presentes de Estado para pegar moedinha. Olha o nível de ganância e de pequenez da mulher. Então eles estão certos em não confiar nela. Mas é uma coisa, vai ser uma esfaqueada nas costas atrás da outra, da direita toda, não só da Nicole, não só da Michelle. Eles mesmos estão esfaqueando o Tarcísio esfaqueando eles, porque a direita é assim. Filosoficamente, é assim que é a direita, não tem o que falar. Não existe união
da direita, porque os princípios ideológicos da direita é de que o mercado, cada um faz o que quer e a mão invisível do mercado controla. E nessa cada um faz o que quer, cada um olha para o próprio rabo deles ali, porque é tudo um bando de ganancioso egocêntrico, e ferra e vende a alma de todo mundo, joga todo mundo pro capeta ali para se livrar, para tentar sair por cima. Enfim, eu espero que continue, e quanto mais eles brigarem entre si, melhor. Uma outra coisa antes que eu esqueça, o Flavinho, essa semana, ele está perseguindo qualquer um que chama ele de miliciano. Então, cutuquem o Flavinho. Acho que todo mundo tem que cutucar o Flavinho. Porque a família Bolsonaro tem muita ligação com os milicianos. E o Flavinho, dentre eles, é um dos que mais tem. Não faltam fotos de membros da família Bolsonaro com miliciano. Sempre foi um em carne, eles e os milicianos. Então não tem o que falar. Vamos voltar agora para Nicole e o Flavinho Cagão. Hoje em São Paulo, quer dizer, hoje como eu estou gravando, no domingo, né? Eu esperei ao máximo para gravar esse vídeo, por isso estou gravando na madrugada de domingo para segunda, porque eu estava esperando para ver o máximo de notícias possível relacionado a isso aí, porque eu não tive saco de ficar assistindo esses discursos desses palhaços. Enfim, o Flavinho foi no movimento ali organizado pelo Nicolas e não tem como ele ganhar nessa situação. Se tiver muita gente, significa que a Nicole tá forte. Isso é ruim pro Flavinho. E se tiver pouca gente, significa que ninguém está interessado na direita. E isso é ruim pro Flavinho. Então o cagão tá se cagando. Ele foi lá no movimento porque se ele não fosse, ele deixaria tudo nas mãos da Nicole e a Nicole ia faturar em cima disso. Então ele teve que ir lá. Eu não vi ainda ninguém falando especificamente disso, mas certamente houve trocas de farpas veladas entre os dois ali, porque as posições deles são antagônicas. Cada um deles quer sair por cima da carne seca. O Flavinho e o resto da família querem empurrar a Nicole para ficar restrito a Minas Gerais, para que não ameace o futuro da família a uma futura candidatura à presidência, porque essa eles já sabem que eles vão perder, né? Mas eles querem tentar manter a relevância da família, o que vai ser muito difícil devido às cagadas do Dudu. O Dudu estava com as cartas na mão. Com o Bolsonaro preso, ele podia se candidatar, porque a candidatura dele ia agradar a ala ideológica. Mesmo que ele perdesse, o Flavinho ia conseguir se eleger senador. Eles podiam fazer as articulações aí para enfiar o Carlos em algum lugar, como estão tentando ali em Santa Catarina, enfiar de qualquer jeito o Carlos, para ele também ter imunidade ali parlamentar, né? Porque a família toda tem o rabo preso. Enfim. Só que o Nicolas não quer ser forçado a ficar em Minas Gerais, porque isso prejudica os planos futuros dele. O Nicolas também se vê num futuro como um presidenciável. E a pior parte é que, devido à idade dele, se a gente não acabar não pegar
e fizer aí a devida justiça com processo legal e aí colocar ele atrás das grades, porque ele está envolvido em coisa, né? Essa história dele tá reviravolta, coincidentemente fazendo fake news que favorecem o crime organizado, é meio estranha, né? Então, o priminho dele foi pego com drogas. Tem umas coisas meio estranhas na família da Nicole, né? Então, é complicado. Mas todos eles são assim. Flavinho Bolsonaro também tem muita caquinha, tá com medo. Eu acho que o Lula tem que começar agora a bater, quando começar oficialmente a, as pessoas se colocarem oficialmente como candidatos, né? Aí a gente, uh, o governo Lula tem que começar a bater, né? O PT tem que começar a bater muito no Flavinho. As pesquisas que saíram agora, que colocam o Flavinho empatado com o Lula, que foi a Atlas Intel e a Paraná Pesquisa. Paraná Pesquisa é um instituto bolsonarista. E a da Intel, pesquisa feita pela internet, é uma pesquisa que não tem uma metodologia constante, eles mudam o tamanho da amostragem deles de forma gritante de pesquisa para pesquisa. Meses atrás eles fizeram uma com 18 mil pessoas, agora eles caíram a amostragem, acho que foi para 5 mil pessoas, ou menos do que isso, 4 mil e poucas. Enfim, tem uma gangorra muito grande nos tamanhos de amostragem. Isso mostra que eles estão cortando os gastos, não que necessariamente você... o tamanho da amostragem, você pode variar ela, dependendo do que você está perguntando, você pode ter uma amostra maior ou menor, não tem problema isso, daria para ser uma coisa confiável, mas o problema é que por variar tanto essa amostragem deles, você não consegue fazer um comparativo de todas as pesquisas que eles lançaram nos últimos meses, porque elas ficam muito discrepantes entre si. Então isso afeta a confiabilidade. Você só vê naquele momento ali, você não consegue fazer, você não tem uma metodologia constante sendo usada para que você possa comparar sempre os dados. É isso. Diminui então um pouco a confiabilidade da pesquisa nesse sentido, porque a metodologia não é constante. Eles ainda estão supostamente fazendo a coisa da forma correta, fazendo o tratamento estatístico dos dados, etc. e tal. Não tem razão para se achar que há alguma coisa antiética ocorrendo aí, não tem ninguém falando isso. Mas há esse problema na hora de você analisar ao longo do tempo, porque você não tem uma constância nas amostras. É muito caro você fazer essas pesquisas. Quanto maior o tamanho da amostra, mais caro é, porque o tamanho da quantidade de informações que você vai ter para tratar e fazer a análise é muito grande. Então você vai diminuindo para poupar os recursos e conseguir fazer mais pesquisas. E aí dá esse problema, entendeu? Enfim. Mas o ponto aqui é que além desses dois institutos eu não levar muito a sério, e agora está difícil em termos de instituto de pesquisa aqui no Brasil, o cara da Quaest, ele basicamente um tempo atrás tinha alegado que ele era a favor aí da direita, depois ele voltou atrás, então a coisa fica muito mal contada, né? Então fica complicado essas coisas aí. Mas
o ponto é que a gente já sabe há muito tempo que a população está dividida. Você tem o pessoal que é progressista e você tem o pessoal que está na lata de conserva. Eu tive que fazer uma pequena referência à piada aí do carnaval. Maravilhosa piada, adorei. Não sei se foi muito oportuna pelo momento eleitoral aí, porque deu ataque de pelanca ali. E a gente sabe que a direita tem muito desse apelo religioso. O ataque não foi a questão religiosa, mas eles sempre vão levar para o lado religioso, porque eles querem fazer os minions deles ali, que fica ali naquelas igrejas evangélicas, ficarem doídos com a coisa. E quando eles viram que falar que o Bolsonaro aparecia como condenado, na escola não deu nada, aí eles viram que eles tinham que falar da família em conserva, né, dos conservadores em conserva. Enfim. Mas vamos deixar essas coisas de lado. Depois a gente vai encerrar com mais uma coisa engraçada do Bolsonaro. Mas antes eu gostaria de falar de um caso uh, fantástico de justiça. É uma coisa que eu quase falei aqui no canal várias vezes ao longo de 2025 e também no finalzinho de 2024, ou até antes disso, que é esse sujeito que já está aí na tela aí para vocês verem. Muita gente não deve estar reconhecendo ele, mas quem reconhece sabe do que eu vou estar falando. O nome desse cara, o nome público dele é Johnny Somali, que era o nome da conta dele lá em redes sociais. Ele fazia vídeos ao vivo, viajando aí por vários países, e ele ficava fazendo palhaçada, atacando as populações locais ali, agindo de uma forma inapropriada. Tem todo um grupo de pessoas aí que são chamados de nuisance streamers, pessoas que fazem live perturbando a vida pública e as pessoas em ambientes públicos, em ambientes privados, né? Por exemplo, eles incomodam pessoas na rua, entram em estabelecimentos comerciais e criam confusão, vão em meios de locomoção em massa, né? Ônibus, metrô, e fazem confusão, e por aí vai. E esse Johnny Somali, que o nome dele é Hansi Khalid Shimeio, se não me engano, ele é um americano, e ele andou fazendo uma viagem pelo mundo aí, já faz alguns anos. Ele teve em Israel, ele teve no Japão e teve na Coreia. No Japão, ele chegou a ser preso por um pequeno tempo, uns dias, acho que umas semanas no máximo, foi pouca coisa. E aí ele fez um pedido de desculpa lá e os japoneses perdoaram e expulsaram ele do país. Foi meio que, se a gente expulsar ele, a gente já se livra dele e acabou a coisa, a gente não precisa ficar gastando o nosso dinheiro com ele aqui, né? Só que isso apenas encorajou ele, porque mostrou para ele que os governos ali na Ásia seriam fracos com ele, não pegariam para valer com ele. E quando ele foi em Israel, quando ele saiu do Japão, se não me engano, ele foi para Israel, ficou um tempo em Israel, mas não foi muito tempo. E ele fez bobeiras lá em Israel, mexeu com uma oficial ali das forças de segurança de Israel, quase apanhou por causa disso. Teve um tempo que ele foi 2 vezes no Japão, se eu não me engano. Uma das vezes que ele teve no Japão, ele foi perseguido pela Yakuza, porque ele ofendeu um membro lá da Yakuza, e aí os caras caçaram ele pelo Japão. Ele estava apanhando na rua, aí ele saiu do Japão,
enfim. No meio da confusão toda, no final ele acabou indo para a Coreia. Nós estamos falando de anos que esse cara vem fazendo isso. E aí ele foi preso no final de 2024. Eu tô falando anos antes de 2024, tá? Ele foi pego lá na Coreia porque tem umas estátuas na Coreia que em inglês seriam chamadas de comfort women, que o Japão, na época da Segunda Guerra Mundial, ele invadiu vários países da Ásia. E eles fizeram coisas muito ruins que eu não posso falar aqui no YouTube, incluindo experimentação humana e coisas não consensuais com a população feminina desses países asiáticos que eles invadiram. E estamos falando de mulheres de todas as idades, incluindo meninas menores. E na Coreia, a Coreia, depois da guerra, fez estátuas homenageando essas mulheres para dizer que o sofrimento delas não seria esquecido, né? E até hoje ainda tem algumas dessas mulheres, apesar de muito idosas, que na época fizeram isso até com meninas, né? Que ainda estão vivas. E tem várias estátuas dessas comfort women espalhadas pela Coreia. Esse cara, sabendo dessa história, ele foi até várias dessas estátuas e fez coisas que não se deve com as estátuas. Ele ficou se esfregando nas estátuas, beijando as estátuas, fazendo strip para as estátuas, esfregando o traseiro nas estátuas e outras ações inapropriadas com as estátuas. Isso pegou muito mal para a população coreana, o pessoal queria a cabeça dele. E as autoridades foram lá, pegaram o Johnny Somali, o parceiro dele conseguiu escapar, porque ele viu que a coisa ia dar caca e já arrumou as malas e saiu na hora. O Johnny Somali, se achando confiante de que não ia pegar nada, porque no Japão ele ficou coisa de uns dias, umas semanas preso e já soltaram ele, aceitando o pedido de desculpa dele. Então ele achava que ia acabar da mesma forma. Só que a justiça na Coreia funciona de forma diferente. Em primeiro lugar, a Coreia ela é isolada. Não tem fronteira de terra com mais nada além da Coreia do Norte. A Coreia do Sul só tem fronteira com a Coreia do Norte, por terra. E a fronteira das duas Coreias é uma zona de guerra. É terreno minado, é terreno vigiado dos dois lados por forças militares. Você não atravessa de um lado para o outro. Então não existe viagem por terra da Coreia. Para você sair da Coreia, seja de barco ou de avião, você tem que passar por locais onde tem câmera e ele imediatamente ia ser reconhecido ele perdeu o passaporte e ele ia ser reconhecido pela identificação ali automática ali das câmeras e ia ser apreendido pelas autoridades se ele tentasse sair do país de forma indevida. Então ele ficou preso na Coreia. E essa coisa com as estátuas não foram as únicas coisas que ele fez. Ele fez coisas envolvendo envolvendo vídeos de inteligência artificial, envolvendo uma mulher coreana, envolvendo dois homens coreanos, fazendo os dois homens ter uma relação entre eles ali e fazendo ele e a mulher coreana se beijarem. Na cultura coreana, se você beijar na boca é algo considerado íntimo demais em termos de relacionamento, né? Indica que você tem um relacionamento adulto com aquela pessoa. Tá? Eu não posso falar mais do que isso, mas vocês entendem
o tipo de relacionamento íntimo adulto que eu estou falando, né? Que no mínimo eles seriam namorados a sério, né? Que eles teriam uma relação íntima e carnal. E isso é considerado porneca, do ponto de vista legal. Sem consentimento, porque foi gerado sem aprovação da moça por inteligência artificial, o vídeo. Ele tinha gravado um vídeo com essa coreana, que era uma influencer coreana, onde eles tinham passado algumas horas ali, vendo em alguns locais da Coreia, não sei o quê, mas era tudo inocente, era tudo ah, simples ali, não tinha nada de relacionamento entre eles. Aí ele pegou o vídeo, adulterou com a inteligência artificial para eles se beijarem. Ele ficou falando que a mulher era a namorada dele, enfim, que era a namorada. Essa é minha. Eu não sou racista porque eu tenho uma namorada coreana, né? Porque ele já estava sendo acusado de racismo contra os coreanos, porque ele estava tocando hino da Coreia do Norte no metrô coreano, nos ônibus coreanos. Ele estava atacando pessoas coreanas ali, fazendo, perseguindo pessoas coreanas com peixe podre. Por que ele estava usando peixe podre para isso? Não sei. Coisas da cabeça idiota desse cara. E várias outras pataquadas ali. Ele foi acusado por obstrução do funcionamento do estabelecimento comercial em 4 situações diferentes, um era do sistema de metrô, um do sistema de ônibus ali de Seul, aí teve de uma lojinha e teve de um outro estabelecimento que ele parou ali, que era uma espécie de parque de diversões, que ele parou o funcionamento do parque ali, dos brinquedos, porque ele estava criando o caso. Enfim. E além disso, ele tem algumas alegações que ainda não foram julgadas, ah, envolvendo crianças menores de idade. Estou falando sério. Ele estava, por meio da internet, entrando em contato com crianças para falar de coisas adultas, se é que vocês me entendem. A gente tem isso gravado, né? A internet pegou essas coisas porque esse idiota faz tudo ao vivo, porque ele faz isso pro público dele. Então, as pessoas gravam live deles e ele mesmo acaba produzindo as provas contra ele. Mas enfim, o processo judicial na Coreia não colocou ele atrás das grades, mas tomou os documentos e falou: você não pode sair do país até o seu julgamento ser concluído. Esse julgamento o processo começou no final de 2024. Ele tem essas 4 acusações que eu falei para vocês. Aí ele tem 2 dos vídeos que eu falei para vocês aí de inteligência artificial. E ele tem mais 2 que eu não lembro o que era agora. Ele tinha se declarado culpado para a maioria dessas e só não tinha se declarado culpado já para os 2 vídeos. Só que deu caquinha para ele. 2025 todo ele passou em julgamento. Ele não pode trabalhar porque o visto dele não permite a ele que ele trabalhe na Coreia. Se ele fizer vídeo para tentar ganhar dinheiro, ele produz mais prova contra ele, porque ele não consegue fazer vídeo sem cometer crime. Ele fez esses vídeos envolvendo criança enquanto ele estava sendo julgado. Esse é o nível intelectual da criança, né, desse jumento. Bom, então ele passou o ano inteiro morando com um coreano lá que
uma outra personalidade meio exótica que ele foi esse coreano fugiu para os Estados Unidos, fugiu do serviço militar obrigatório na Coreia. E quando ele morava nos Estados Unidos, ele foi expulso dos Estados Unidos porque ele foi condenado por crimes envolvendo grupos extremistas de extrema direita. Eles cometeram crimes ali, ele foi pego no meio. Estou falando daquele pessoal que faz a saudação romana, que gosta da Guerra Civil Americana, ali que é da turminha do Sul, né? E quando ele foi pego com esses caras, ele foi expulso do país porque ele não era cidadão americano. Então ele teve que voltar para a Coreia, mas ele se acha americano e não sei o que lá. Então ele tem meio que complexo de vira-lata, o tal do coreano. E ele via o Johnny Somali como uma tentativa de voltar à notoriedade. Esse coreano. Então ele sustentou o Johnny Somali no apartamento dele ali. Os dois moraram juntinhos num apartamento pequenininho lá na Coreia. Segundo as más línguas, o Johnny Somali esquentava as noites do coreano, porque o coreano tem gostos meio questionáveis. Bom, enfim, eu não vou falar dos fetiches que falam que o cara tem, mas algumas das coisas são meio questionáveis. E o Johnny Somali gosta de pessoas de idade diminuta, né? Então, já viu. Mas, segundo o que esse mesmo coreano falou em, em algumas aparições públicas dele, ele gosta de homens que tenham um porte físico mais mignon, que sejam meio afeminados, não sei o quê. E o Johnny Somali, ele é baixinho, magrela. Então, talvez, sabe, ele tenha pagado para o coreano de alguma forma. Enfim, esse coreano também bancou a defesa de Johnny Somali, que foi desastrosa. E o julgamento está quase no fim agora. Deve terminar em maio as últimas sessões aí. E o processo de julgamento na Coreia demora muito tempo. Cada sessão do julgamento tinha uma sessão, aí passava 1, 2 meses, aí que tinha outra sessão. Então ele ficou esse tempo todo preso na Coreia. E quando terminar o julgamento, provavelmente ele vai em Cana. A gente já sabe agora que ele definitivamente vai em Cana. Não acabou ainda o julgamento, mas o promotor já fez as recomendações dele, que é 3 anos de cana com trabalho forçado, e ele vai ter que ser registrado como um criminoso, aquele tipo de criminoso que tem relações não consensuais com outras pessoas, relações adultas não consensuais com outras pessoas, se é que você. Relações íntimas e adultas não consensuais com outras pessoas, sabe esse tipo de gente? Ele vai ser obrigado a se registrar numa lista dessa. E parece que, de acordo com a lei dos Estados Unidos, se um americano for registrado numa lista dessas e o julgamento for de um país que os Estados Unidos considerem como um país democrático, justo, que o procedimento tenha sido feito de uma forma legal, né? Que ele também vai ser declarado como membro de uma lista, como registrado, vai ter que se registrar na lista equivalente nos Estados Unidos. Então ele ferrou com a vida dele até o fim. Ele está em cana,
quer dizer, não está em cana ainda, mas ele vai em cana por 3 anos com trabalho forçado. Especulava-se antes que ele podia ser forçado a colher repolho na Coreia. Mas como ele vai ser forçado a, a se registrar nessa listinha, então significa que ele não vai poder ter contato com nenhum membro da sociedade civilizada coreana. Ele só vai ter contato com outros detentos desse tipo. Então ele provavelmente vai trabalhar em uma fábrica onde apenas detentos trabalhem, né, em algum setor que apenas detentos trabalhem, ou ele vai ter que trabalhar de alguma forma dentro do presídio, tipo lavando os banheiros e por aí vai. E pelos próximos 3 anos ele só vai ter contato com outros criminosos registrados nesse mesmo tipo de lista, presos na mesma instituição dele. O cara que zoou a Coreia de cima a baixo, o cara que falou mal da Coreia do Sul, falou a favor da Coreia do Norte, chinchou a estátua das mulheres que representavam as mulheres coreanas, né? Ah, segundo os rumores, né, não tenho experiência com esse tipo de coisa, mas em geral esse tipo de criminoso não é bem tratado na prisão. E quando ele conseguiu, o Johnny Somari conseguiu irritar a população inteira da Coreia, incitar todo mundo contra ele, antes dele ser pego pelas autoridades e se esconder ali no apartamento do cara, ele estava apanhando da população. Colocavam recompensas para ele. Esse machucado que ele tá aí na cara dele nessa foto é porque ele tinha tomado uma muquetada na cara. As pessoas rastreavam onde ele estava e iam lá para bater nele. O mesmo aconteceu no Japão antes dele ser preso ali. Enfim. Então, imagina como ele vai ser recebido na cadeia. Isso aí, olha, eu não acredito em karma. Mas se karma existir, é o karma. É claro que não é karma. Né? Não existe nada mágico assim, nesse sentido. Mas quando você passa anos só vomitando ódio, você não vai receber outra coisa de volta. É simples assim. E é interessante ver esse pessoal recebendo a justiça que merece. E aí, para encerrar, espera um pouquinho, deixa eu tirar o Khamenei. Mais uma vez, eu não morro de amores pelo Khamenei, mas a coisa ali foi um erro. Em termos de estratégia, foi um erro grotesco dos Estados Unidos. Eles criaram um. Eles chutaram um vespeiro que vai levar décadas para eles. Se é que algum dia eles vão conseguir se livrar disso. Né? Não digo nada se não houverem atentados nos Estados Unidos por causa disso nos próximos anos. Mas vamos falar de uma cartinha do Bolsonaro para Michele, para mostrar que não é só o Flavinho que é desmiolado ou o Dudu que é desmiolado, é a família toda. Cartinha do Bozo para Michele. Olha a letra do cidadão. Peço para entregar ou contatar, eu não sei, hoje ou amanhã. Eu estou chutando essa palavra aqui que não dá para entender. O cara não consegue escrever com letra manuscrita, ele escreve com letra de forma. Já mostra um certo.
Se a pessoa não tem nenhum problema de visão, nem nada assim que exija que a pessoa faça isso, é, mostra uma certa limitação cognitiva por parte da pessoa. E aí ele não consegue estruturar o texto dele. Você vê, as linhas são todas tortas, ele escreve tudo torto e ele fica fazendo essas setinhas aqui, esses tracinhos, dá a impressão que ele está tentando fazer uma lista, mas não é lista que ele está fazendo pelo texto, né? Então, isso aí é para tentar orientar, eu imagino, a linha dele, e mesmo assim saem essas coisas todas tortas aí. Obrigado por você existir. Suas mensagens me confortam. Hoje, 28 de novembro, 18 anos juntos. Sou 100% fiel, ligado a você. Isso depois que a gente, isso agora que ele está preso, ele é fiel, ele é ligado a Micheque, mas a gente sabe que ele desceu o sarrafo nela quando ele estava no poder ali, que teve até um cara que era apoiador dele, depois brigou com ele e revelou a coisa, e, e aí eles ameaçaram processar e o cara falou, vai lá, processa que eu posso provar, vai lá. Aí eles voltaram atrás, né? Deixa pra lá, deixa pra lá. Dias difíceis, mas com esperança, ansioso para você, para te ver novamente. Te amo para sempre. Isso é o cara que já casou 3, 4 vezes aí, né? Caiu e foi traído, agora cheio de amores ali para tentar é, segurar o facho da Micheque para que ela não roube o que resta das coisas dele. Da carreira política dele e tal. Porque a Micheque agora tá com a faca e o queijo na mão. O Bolsonaro tá para perder a patente dele, tá preso, é, acabou a vida política dele, porque mesmo depois dele ser solto, dele cumprir a pena toda dele, ele ainda vai ter que cumprir todos os anos de inegibilidade dele, desculpa, eu ia falar errado. Então, acabou a vida política dele, acabou a vida dele como aposentado militar ali. Ele ainda vai receber o soldo, mas ele não pode mais se chamar de capitão, né? É, vai passar pela humilhação de ser expulso, que deveria ter ocorrido ainda no final da ditadura ali, quando ele planejou o atentado terrorista. E, enfim, ele está na mão da Micheque. Não tem mais o que ele fazer. Principalmente enquanto ele está encarcerado aí, ele não tem contato com o mundo externo. A Micheque decide tudo para ele, porque os filhos não estão nem aí. E ela só mantém o contato com ele porque ela quer manter o vínculo com a família para lançar a carreira política dela. Não confundam isso com outra coisa. Porque ela vai ver o Bolsonaro exatamente o mínimo de vezes possível para manter a imagem dela. Também não é à toa que a gente via ela agarradinha em foto com o maquiador, né? Ah, fazendo viagens pelo Brasil inteiro para não ficar do lado do Bolsonaro. Quando o Bolsonaro foi preso por violar a tornozeleira dele, ele estava sozinho em casa porque a Micheque não queria ficar com ele. Esse povo não se suporta, porque eles são todos podres. É simples assim. Mas fazer o quê?
a gente tem que rir da desgraça deles aí porque eles cavaram por isso. Bom, mas isso é o que eu tinha para falar para vocês. Essa coisa da polarização já era esperado. O que o Flávio fez foi simplesmente consolidar com ele o, os votos da direita, que antes estava dividido entre ele e o Tarcísio, mas o Tarcísio foi forçado a recuar. Então, o único candidato que ficou aí da direita pega os votos de todos eles. A eleição vai ser apertada. Ninguém está dizendo que não vai ser. Mas também não estou dizendo que o governo deve achar que já ganhou, não estou dizendo que o PT deve achar que já ganhou, que o pessoal da esquerda deve achar que já ganhou, que os democratas aqui no Brasil, de uma forma geral, devem achar que a democracia já ganhou. Não, eles ainda estão tentando dar golpe. Essa coisa toda com o judiciário, que nem eu vinha falando para vocês antes de ter que me afastar por todas essas coisas que aconteceram, o Toffoli ainda estava com o caso do Banco Master na época. Que eu falava para vocês, a gente tem que ficar de olho nisso. Eu não confio no Toffoli, mas quem está batendo no Toffoli não presta. Porque o objetivo deles é melar o Banco Master para proteger político, para impedir a regulamentação que aliás o principal é impedir a regulamentação das atividades financeiras, porque quanto menos regulação, mais dinheiro eles ganham, né, as pessoas envolvidas aí, porque eles fazem coisas ilícitas, porque não tem regulação, e mais fácil é para lavar dinheiro do crime organizado. Então nós temos o crime organizado, políticos e o setor financeiro envolvidos aí. Além disso, é uma forma de atacar o Supremo, atacar as instituições. Então, isso converge os interesses da direita ideológica e dos neoliberais, ou seja, toda a direita. Eles estão atacando o Supremo para enfraquecer, os políticos fazem isso para se proteger, para enfraquecer a regulamentação do mercado, porque quem dá dinheiro para os políticos quer isso, e para enfraquecer as instituições, porque é o que a direita quer para fazer a pauta dela. Porque é só o que a direita tem sempre para apresentar aqui no Brasil: ataque às instituições. O Bolsonaro se elegeu atacando as instituições. O povo tem que aprender que você não joga o bebê junto com a água depois que termina de dar banho no bebê. Se você quer fazer um combate à corrupção, e tem que ser feito combate à corrupção, você tem que fazer isso por meios legais, você tem que fazer isso da forma apropriada. É simples assim, porque senão você está cometendo crime, você não está combatendo a corrupção, você está trocando uma corrupção por outra. Então, eu venho falando e o Toffoli foi afastado, não estou dizendo que o Toffoli seja santo, não é. Não, como eu disse para vocês várias vezes, eu não confio no Toffoli. Mas eles queriam tirar o Toffoli, porque tirando o Toffoli, as chances eram de que ia cair na mão de alguém que tinha votado a favor da Lava Jato ou de alguém recomendado pelo Bolsonaro. E caiu na mão de um recomendado pelo Bolsonaro. Então, vocês podem apostar que os políticos da direita não vão ser investigados no caso Master. Mas se vai ser melado o processo ou não, a gente ainda não sabe. Mas certamente os políticos de direita já se livraram. Tá certo? É isso aí. Desculpem por esse ato, ele não foi planejado. O tempo estava mudando muito aqui, ainda está mudando muito. Aliás, por falar em mudança de tempo, se tiver alguém de Minas ou alguém que conheça alguém de Minas e que tenha
eu não sei se houve perda de vidas com as chuvas em Minas, eu não cheguei a ver isso, mas quem sofreu algum tipo de perda relacionada, seja diretamente ou indiretamente, meu coração está com vocês, tá? Como sempre, a gente tem uma população sofrendo porque um governador de direita não fez um governo adequado, porque eles não investem na população, né? Eles cortam os gastos para ter mais dinheiro para outras atividades, né? A gente sabe o tipo de atividade que é, né? Por baixo dos panos e tal, quando tem obra superfaturada e por aí vai. E são só obras para fazer chabu, fazer as coisas que não são muito calientes, como manutenção da estrutura que já existe. Isso aí não costuma dar muito voto, não dá tanta atenção, então eles não querem fazer essas coisas. E aí vem a chuva e destrói tudo. Foi assim no Rio de Janeiro, desculpa, Rio de Janeiro não, Rio Grande do Sul, foi assim agora em Minas, dois estados de direita. No Rio Grande do Sul, as bombas não estavam passando por manutenção, e aí veio a chuva, o rio transbordou, as bombas não estavam funcionando e deu a desgraça que deu. Agora em Minas eu ainda não estou ciente exatamente de como aconteceu a coisa toda, porque eu andei ocupado com essas coisas relacionadas ao Irã e a política nacional de forma geral. Mas meus sentimentos para quem perdeu alguém relacionado ou a Minas Gerais ou aos ataques aí no Oriente Médio, seja os ataques feitos no Irã ou sejam os ataques do Irã nos outros países aí nas bases militares. Só para esclarecer uma coisa, o Irã estava atacando hotéis porque os Estados Unidos, antes deles atacarem, eles esvaziaram as bases militares americanas porque eles esperavam ataques e eles mandaram esse povo todo para hotéis na região ali onde tinham as bases, os hotéis na região ali onde tinham as bases. Então, os iranianos atacaram os hotéis onde estavam os soldados americanos, morreram alguns soldados. Tem ainda a coisa não confirmada se acertou ou não o porta-aviões Abraham Lincoln. Os iranianos dizem que acertaram, os americanos dizem que não acertaram. Os dois lados têm vieses, não tem como a gente saber ao certo. Tá? Mas isso aí é tudo. Tá? Eu acabei mais focado nisso, estava também vendo algumas outras coisas que eu tive que deixar de lado relacionadas à questão da Argentina e aqui o Brasil, né? Mas essas coisas tomaram prioridade agora, nesse domingo. Enfim, peço desculpas pelo hiato mais uma vez. E é isso aí. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abração. Eu encerro com o meu usual. Vida longa e próspera.